para as pós-graduações, né? Você puder falar um pouco para a gente dessa sua trajetória na especialização, mestrado, doutorado, enfim, fique Uhum. à vontade, a palavra é sua. Bom, primeiro, para mim, como eu falei, em 91 eu fiz concurso para 3 faculdades e a UES me chamou, né? O interessante é que para o concurso da UES foi o que eu menos tive tempo de estudar. E aí eu só estudei, o concurso para História Geral, eram 10 pontos, cada ponto tinha 3 assuntos, que ia desde a história antiga até a história contemporânea. Eu só tive condição de estudar 3 pontos, e foram os 3 pontos que caíram na prova escrita, né? E aí eu entro na universidade, em 93, ainda como graduado, e a UES tinha um curso de especialização, que era muito conhecido na época, onde vinha gente de todo o Nordeste fazer esse curso. E aí eu fiz esse curso de especialização, junto comigo tinha mais 2 colegas, né, que era a professora Zilda e o professor Ramés, que também fizeram essa especialização comigo na época. E, nessa especialização eu terminei essa especialização com uma monografia sobre o movimento estudantil na cidade de Fortaleza, no período de 30 a 45, através de uma entidade chamada Centro Estudantal Cearense. O Centro Estudantal Cearense ela era uma entidade fundada em 31 que se organizava em formas assistencialistas e bastante conservadora politicamente. Né? Para vocês terem uma ideia, o Centro Estudantal Cearense ela tinha um departamento dentro dela chamado Polícia Estudantal para prender estudantes que se comportassem mal no cinema, que estivessem em cabarés, em casa de jogos ou em praça pública. Essa polícia era reconhecida pela Polícia do Estado e tinha uma cela destinada a estudantes na Secretaria de Segurança Pública, né, ali na cidade de Fortaleza. Então, eu fiz um trabalho, né, que foi um trabalho pioneiro. Ninguém estudava movimento estudantil até aquela época, a não ser um professor, o professor Braulio Ramalho, que é um professor aposentado da UES, que fez um trabalho na dissertação de mestrado dele na Faculdade de Educação, contando um pouco com isso. Mas só sobre o Centro Estudantal Cearense eu fui o primeiro, tanto é que depois disso, muitos outros que vieram trabalhar com isso tiveram que licitar. Essa é a vantagem quando você faz um trabalho pioneiro, né? Todo mundo tem que licitar. E a desvantagem é que todo mundo licita e todo mundo mete o cacete em você, porque, claro, como você é o primeiro a desbravar o terreno, você sempre deixa problemas, né? Depois quem vem atrás é que aplana o terreno. Né? Ah, então, eu fiz a especialização concomitantemente ao trabalho. Né? Era um curso que funcionava basicamente nas férias, então eu fiz o curso no período ali de 94 a 96. Em 96, eu entro no mestrado em Sociologia. Por que eu fiz Sociologia? Porque o salário da gente era tão pouco na época, que você pensar em fazer um mestrado fora era quase proibitivo. Né? Naquela época também, você tinha poucos cursos de mestrado em História. Se não me engano, naquele período você tinha basicamente perto daqui somente o mestrado da Federal de Pernambuco e, se não me engano, você tinha na Bahia, ou então no sul do país. Tá? E Então, eu resolvi fazer sociologia porque muitas pessoas também da história faziam sociologia na época, né? E aí eu fiz o curso de sociologia na Universidade Federal do Ceará. Isso foi muito bom porque me deu uma leitura sociológica que nós, historiadores, somos muito limitados com relação a isso. Isso me deu uma base teórica muito boa, que foi muito bom quando eu fui para o doutorado, por exemplo, eu tinha uma leitura que pouco dos nossos colegas lá da Federal do Rio de Janeiro tinha, né? E fiz na dissertação sobre é, um trabalho sobre as mudanças de linha editorial do jornal Folha de São Paulo. Né? O jornal Folha de São Paulo, no período de 79 a 89, ele sofre uma mudança de linha editorial. Então, de 79 até mais ou menos 84, era um jornal nacionalista, que defendia uma política keynesiana de intervenção do Estado na economia para desenvolver a economia, era contra a privatização das estatais.
E, a partir de 84, ele muda e passa a ser uma pessoa que defende a privatização, a saída do Estado frente à economia e por aí vai. Né? Importante é também destacar que, tanto na monografia, na especialização, como na dissertação, eu tinha essa preocupação de estudar o que eu vivi. Então, por exemplo, a especialização, eu fazia movimento estudantil secundarista. E eu quis estudar uma entidade secundarista no seu início. No caso da Folha de São Paulo, eu escolhi a Folha de São Paulo porque em 84, na campanha das diretas, todo mundo tinha que ler a Folha de São Paulo, que era um jornal que defendia intransigentemente as diretas já. E a Folha de São Paulo foi fundamental nisso. Então, eu estudei a Folha de São Paulo. Né? Então, eu fiz o mestrado em Sociologia ali no período de 1997 até 99. Naquela época, você podia terminar o mestrado em 3 anos, né? Como aconteceu. E o doutorado foi na Federal do Rio de Janeiro, e no doutorado do Rio de Janeiro eu fiz uma tese sobre a questão dos chamados empresários que tomaram o poder com Tasso Gereissati. Por que é que eu estudei esses empresários? Porque eu fiz campanha para Tasso Gereissati em 1986. E acho que foi uma avaliação correta. Embora eu tenha conhecido pessoalmente o Padre Haroldo, que era o candidato a governador do PT na época, e me tornei amigo do Padre Haroldo, porque foi meu colega da UES, mas eu acho que para aquele momento histórico o Tasso Gereissati foi fundamental para dar uma redimensionada na política cearense. E acreditem também, os empresários do SIC no Ceará, eles mudaram a forma de fazer política no país, por conta de algumas questões que eu desenvolvo na minha tese. Então, eu resolvi estudar esses empresários antes de eles chegarem ao poder, ou seja, como é que eles construíram esse projeto de poder que chega ao governo do Estado em 1987. Então, eu estudei a história de vida dos pais desses empresários, eu estudei a história de vida deles, eu estudei os espaços onde esse pessoal frequentava, os espaços de sociabilidade, eu estudei a chegada ao SIC, a formação de um projeto político, e também eu estudei a campanha eleitoral de 86, que para mim é uma parte mais interessante da tese. Né? E essa tese foi aprovada com distinção, que é uma coisa lá que o pessoal da Federal do Rio de Janeiro tem. Tive muito prazer de ter na banca que defendeu essa tese pessoas importantes, como a professora Maria da Moraes, o Celso Castro, né? A minha própria orientadora, que é a Maria Paula Araújo, né? Tinha um rapaz da Federal do Piauí, que era o professor Washington Bonfim, e o professor Marco Aurélio, meu colega da UES, que eu convidei para compor a banca. Então, foi bastante elogiada a banca, elogiou bastante a dissertação, a tese, e depois eu transformei essa tese em um livro, que hoje está à venda na editora da Universidade Estadual do Ceará. O título do livro é Dentaduras e Dentes de Leite, né? Empresários e políticos e empresários no Ceará, né? Na época mudancista, se não me engano. E todo mundo que vê esse título, Dentaduras e Dentes de Leite, procura saber o que é que significa, né? E aí o pessoal vai procurar ler a tese para explicar, onde dentaduras é a forma de fazer política tradicional, e o dente de leite era como o Vigílio Távora chamava os empresários do SIC, né, o Centro Industrial Cearense, e chamava eles de os dentes de leite do empresariado cearense. Né? E aí foi nesse contexto que aconteceu, né, a indicação do Zé Murilo de Carvalho para a Academia Brasileira de Letras. Né? Alô, tá me ouvindo? Dudu. Você descreveu um pouco da sua trajetória nos cursos, né? E qual foram os principais marcos nesses cursos de pós-graduação? Deixa eu falar logo essa história do Zé Murilo, que eu acho bastante interessante. O Zé Murilo era meu professor na disciplina, e durante o ano de 2003, a Raquel de Queiroz faleceu no Rio de Janeiro. E
O velório foi na Academia Brasileira de Letras. Eu, então, chego lá para assistir a aula dele e depois da aula eu ia para a BL para ver o velório. Eu conheço algumas pessoas da família da Raquel por conta de estar em Quixadá, que é a terra dele. E quando eu chego lá, o Zé Murilo está lá de paletó e gravata. Normalmente ele não dá aula de paletó e gravata. E eu perguntei o que é isso, professor? Não, é porque vai ter um lançamento de livro na BL e lá tudo é muito formal, é por isso que eu estou vestindo esse terno. Eu falei para ele, professor, a Raquel de Queiroz morreu, o velório está sendo lá, com certeza isso foi cancelado. Aí ele disse, não li o jornal, que pena, então eu vou para casa. Aí eu disse o seguinte, não, faça o seguinte, falar que eu conheço a família e eu lhe apresento lá para você conhecer o pessoal da família lá na Raquel de Queiroz. Aí ele disse que ia ver se ia aparecer, né? Não deu certeza. E aí, terminada a aula, eu e a Zilda, minha colega, que estava fazendo também doutorado comigo, ela e a Noélia fizemos juntos essa turma lá na Federal do Rio de Janeiro. E quando a gente estava lá na BL, chega o Zé Murilo. E aí eu apresento ele e a família. E a BL, assim como os nossos cursos, tem grupos, né, políticos. E quando morre alguém, eles ficam disputando para ver quem que eles conseguem emplacar na cadeira, né? E o grupo ligado a Raquel de Queiroz não tinha nenhum nome para disputar com o outro nome que ia ser indicado, que era o Walter Moreira Salles, o dono do Unibanco. E aí eles estavam sem saber quem. O Zé Murilo chega, cumprimenta um desses do grupo, que ele conhecia, e vai embora. E à noite, ele recebe um telefonema perguntando se ele não iria se candidatar a ser membro da ABL. Né? Ele aceita e foi eleito. Né? Eu contava essa história para os colegas meus e eles achavam que isso era mentira minha, que eu estava inventando coisa. Até que, em 2008, teve um encontro de história da Ampul Ceará, aqui, lá em Quixadá. Foi também nesse encontro que eu fui eleito o presidente da Ampul, em 2008, Ampul Ceará, onde hoje nós temos aí o título como presidente. E eu convidei o Zé Murilo de Carvalho para ser o cara que fez o encerramento, né? E aí eu contei essa história, até onde eu sabia, né, que eu convidei ele, a história dessa história, dele ter sido convidado, como foi convidado, eu não sei. E aí eu falei para ele, não, olha, eu me sinto responsável, contei a história até onde sabia. E aí o Zé Murilo pegou a palavra e disse, não, realmente eu devo a você, Altemar, porque aconteceu depois isso, isso e isso. E se não tivesse ido para o velório que você me convidou, provavelmente eu não tinha sido eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Tá? Então, claro que isso foi um momento fortuito, mas eu acho que tanto na especialização, quanto na dissertação e quanto no doutorado, na tese, o que marca é principalmente o sacrifício de escrever, gente. Você, por mais habituado que esteja ao objeto, por mais que você goste, por mais que você seja uma pessoa que tem muita afeição pelo documento e pela escrita, você sofre. Então, as principais lembranças que eu tenho desse período são principalmente as horas na frente do computador, a imensa quantidade de leitura, o prazo que fica infernizando para você terminar logo. Tá? E isso, os momentos que você mais pensa, é naqueles momentos que você tem mais raiva e que você tem mais desgaste por conta da produção. Tem colegas meus que ficam relaxados só quando defendem, né, quando passa a banca. Eu, particularmente, sou uma pessoa que relaxa quando eu faço a versão final e entrego. Aí, para mim, já está resolvido o problema, porque o que eu podia fazer, eu fiz. Né? E claro que durante esse período você aprende mais tanto a especialização, que hoje ninguém mais faz, mas a dissertação e a tese são momentos em que você já vem, de uma certa forma, maduro. Se você pensa que vai aí amadurecer, eu acho que é um equívoco. Normalmente, as discussões são tão assodadas, elas são tão rápidas, elas são tão interativas, que não há muito tempo para você amadurecer, não. O amadurecimento acontece na prática da pesquisa, na prática da escrita. Eu acho que nós, professores do Brasil, de maneira geral, ainda somos muito imaturos na escrita. Acho que a gente escreve pouco,
A gente aproveita pouco a imensa quantidade de livros que a gente lê para dar aula da graduação. A gente não produz, né, na escrita como a gente poderia, né? Então, seriam esses marcos que eu posso falar nesse período.